Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac Evangelista, estou aqui apresentando o trabalho do paper prática que está sendo, esse trabalho está sendo feito pela faculdade Uniaselv, na qual temos o nosso tutor externo, nosso amigo Vitor Matos, e o tema que nós vamos tratar nesse momento é a prática interdisciplinar que fala de História, Arte e Região, e o tema escolhido foi a Batalha do Monte das Tabocas. Você sabe o que foi essa Batalha do Monte das Tabocas? Certamente os amigos que amam história, que estudam história, devem já ter ouvido falar sobre a insurreição pernambucana, né? Que é a reconquista desse território brasileiro que havia sido tomado pelos holandeses em 1630, se não estiver enganada a data, 1630, e que nesse movimento da insurreição pernambucana, vão ter muitas coisas importantes acontecendo, mas eu pesquisando esse trabalho eu fiquei surpreendido, apesar de ser conterrâneo da terra na qual teve esse evento, foi a Batalha do Monte das Tabocas, aqui em Vitória de Santo Antônio, Pernambuco, como foi importante essa batalha, né? Até os dias de hoje, no dia 3 de agosto, nós temos aqui o feriado municipal, que comemora, né, essa vitória dos lusos brasileiros, né, que eram brasileiro que tinha descendência, mistura de português com brasileiro, de retomar o território brasileiro da mão do invasor, que eram os holandeses naquela época. E no 3 de agosto de 1645, houve essa primeira batalha aqui em Vitória de Santo Antão, nessa data que foi falada, no qual André Vidal de Negreiro, um dos líderes do movimento, ele vai sair vitorioso nessa primeira batalha. E, para minha surpresa, é uma das batalhas mais importantes que já aconteceu. Foi a primeira vitória que esse movimento teve, que deu aquela moral, e foi muito significativo. Primeiro que o André Vidal de Negreiro, juntamente com os conterrâneos, né, com os patriotas de nossa terra, eles surpreenderam os holandeses. A história vai nos dizer que eram cerca de 1.200 lusos brasileiros que estavam guerreando e contra 1.700 holandeses, que eram soldados treinados, né, acostumados com a guerra, e que surpreendentemente nessa batalha do Monte das Tabocas, que fica aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, o André, juntamente com os seus liderados, vai sair vitorioso. E nessa vitória, os holandeses são expulsos da nossa cidade e eles vão ficar ali na cidade do Recife, encurralado. Mas é muito importante a gente entender como tudo isso aconteceu para chegar até essa situação, né, dos holandeses invadir o Brasil. A questão da invasão holandesa foi uma questão complexa, como toda história, ela não é uma coisa tão simples, existe aquelas contradição. E eles não invadiram o Brasil, os holandeses, por invadir. Eles invadiram por vários motivos, né? E um deles era que o que levou eles a invadir a nação brasileira começou lá atrás, né? Com a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, que o mesmo morreu no Marrocos, em uma guerra, não deixou descendente, e o cardeal Dom Henrique, que era o seu tio, e que já era um idoso, assumiu o trono no lugar deste jovem rei que havia falecido em uma batalha. Com 2 anos após ele assumir o trono,
cardeal Dom Henrique irá também falecer sem deixar nenhum descendente. Então, o trono português fica vazio. E naquela época começou-se uma batalha, né, para ver quem assumia o trono. O rei Filipe II da Espanha, que tinha um parentesco com Dom Sebastião, entrou nessa disputa, tendo ele poderes e todo um exército, todo um aparato estatal para lhe dar aquele suporte necessário. Ele vai sair vitorioso dessa batalha. E se inicia assim aquele que entrou para a história como a União Ibérica. Essa União Ibérica, que era a união do Império da Espanha com o Império de Portugal. E o Brasil estava incluído. Mas nesse mesmo momento, a Holanda, que estava sob o domínio espanhol, vai conquistar a sua independência. A Espanha não aceita isso e vai haver bloqueios econômicos. E de repente, do dia para a noite, a Holanda vai se ver sem o seu grande parceiro comercial, que era o Brasil de açúcar, vai se ver também sem os seus clientes de tecido, e ele se vê obrigado a reagir de maneira desesperada. A primeira invasão acontece na Bahia, é bem sucedido no começo, mas por pouco tempo isso também não vai adiante. Mas finalmente os holandeses conseguem ter êxito na capitania do Recife, e ali eles conseguem dominar o Recife durante 26 anos. Até que, em 3 de agosto de 1645, como a gente já havia falado, os luso-brasileiros começam agora a reagir contra os invasores, que é os holandeses. Então, nesse meio tempo também, um personagem muito interessante vai surgir na história do Brasil, na história do Brasil aqui no Nordeste, que é o Maurício de Nassau, que vai governar essa região aqui do Recife. E até hoje é muito estudado esse personagem, porque ele fez coisas assim que conseguiu modernizar em apenas 7 anos, e o Recife passou a uma das cidades mais urbanizadas e mais organizadas aqui da região da América. E nessa invasão holandesa, nesses 26 anos, teve momentos positivos, momentos negativos. Teve o momento da resistência, depois teve o momento da pacificação, e assim, nesse momento, entre esse personagem, que a gente acabou de falar aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, e vem fazer todo esse trabalho extraordinário aqui na cidade do Recife. Mas, quando foi nesse período, houve essa guerra, e por volta de 1656, finalmente, de maneira definitiva, ali na Batalha dos Guararapes, o André Vidal de Negreira, juntamente com outros liderados, consegue mais uma vez derrotar os holandeses naquela batalha. E há quem cite que é nesse momento que o exército brasileiro ele começa a nascer, porque foi naquele momento onde negros, índios, brancos, todos lutaram no solado, buscando ali se livrar dos holandeses. E assim, em 1654, os exércitos luso-brasileiros saem vitoriosos e assim expulsa os holandeses do território brasileiro, e assim nasce novamente, né, aquilo que a gente vai chamar de a reconquista do território brasileiro. Então aqui fica o meu trabalho. Muito obrigado a todos e fiquem na paz.